Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no Estúdio Nexo 5.0, recebendo o vereador e pré-candidato a deputado federal, Elias Chico. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Juliel. Bom dia a todos, seus assinantes, as pessoas que assistem. Elias, você tem uma longa trajetória, né? E assim como nós estamos fazendo nesse especial Eleições 2026, antes de mais nada, nós gostaríamos de saber sobre quem é o Elias, da onde veio o Elias, qual que é essa sua trajetória até chegar a esse presente momento. Ok. Então, o Elias, antes de ser vereador, né, então tem toda uma história, né? Eu sou filho de, de um baiano com uma japonesa, né? E sou nascido na zona rural, né? Meu pai era trabalhador rural, né? E a mãe dona de casa e também ajudava nas tarefas da roça, né? Meu pai não tinha terra, trabalhava de empregado, trabalhou até seus 45 anos, ele não tinha terra, trabalhando, trabalhando dessa forma, né? E conseguiu adquirir uma terra, né? Sou irmão de 11, tem uma família, eu sou um dos 11 irmãos, né? Sou o sétimo dos 11 irmãos e a gente passei toda a minha infância e até a adolescência no campo, trabalhando na roça, né? No campo não tinha só o primário, né? Morei em alguns locais que eu tive que interromper os estudos e com 15 anos de idade eu fui fazer a quinta série antiga, né? E terminei o ensino fundamental com 21 anos, né? Depois de ter ido cumprir o meu trabalho no Exército, meu tempo regular no Exército, né? E, e a partir dessa e, e a partir daí que eu fui trabalhar como trabalhei em serviços ainda 14, 15 anos trabalhei numa empresa de fazer limpeza, né, numa indústria cerealista, fazer limpeza, né, serviços gerais e depois fui melhorando meu trabalho assim na cidade, sempre trabalhando durante o dia, estudando à noite, né? Tinha uma época que eu trabalhava 11 horas por dia, né? Entrava às 6 da manhã até às 6 da tarde, com uma hora de almoço, e ainda à noite ia para o estadual Presidente Vargas estudar, né? Até 11 horas. Né? Então foi um período bem crítico assim, para mim, né? Assim, até de saúde, essas coisas todas. Né? E, então, assim, fui trabalhando, estudando e fui conquistando as coisas, né? E até que eu trabalhei no Banco Bradesco, em 1979, 2 anos, aí eu passei no concurso da Caixa Econômica, né? Ainda não tinha o segundo grau completo, e daí terminei o segundo grau e fui fazer o curso de Direito. Eu terminei o curso de Direito, tinha 31 anos já também, né? Casei aos 28 anos, né? E agora, a minha militância na política, a minha origem, né? Porque eu sempre fui da igreja, né? E participava das pastorais da juventude, grupo de jovens, essas coisas todas, né? E a partir daí, fui aprendendo que a igreja me ensinou, né? Foi me ensinando que a gente precisa colocar em prática aquilo que as nossas orações, né? O que está escrito na Bíblia, né? Que tem que colocar em prática. Porque a fé sem obras é vã, né? É morta, que fala, né? Então, sempre vi que o nosso mundo via ser um mundo muito injusto, muito desigual, né? Com tantas injustiças. E meu pai, ele, apesar de morar na zona rural, tal, sempre quando ele via na cidade, ele comprava um jornal, o Estado de São Paulo, que era grosso, ele sempre era muito bem informado e também assistia a Voz do Brasil. Então, meu pai, ele era muito informado da política, né? E, e sempre tinha aquela história, a política, né, tá é ruim, não sei o que e tal, né, o Brasil, né, os políticos, muita crítica para os políticos. Meu pai era muito trabalhador e a honestidade, muito crítico para essas coisas assim, sabe? Então eu cresci nesse ambiente. E aí na igreja já me ensinou que a gente tem que colocar em prática o que está escrito, porque o que está escrito na Bíblia são coisas maravilhosas, né? Dá um rumo para as pessoas, né? Fala em justiça, fala
pão para todo mundo, vida e abundância para todos, né? Então, eu tive esse propósito assim, de entrar na política. A política poderia fazer muito por isso, pelo país, né? Então, eu entrei nos sindicatos bancários e entrei na e também no Partido dos Trabalhadores, na época, 1989, né? O PT estava começando, então me identifiquei muito com essa luta, né? Luta por justiça, luta por casa, luta contra a miséria, né? Contra a violência, né? E achei que eu poderia dar a minha parte nessa luta, porque uma coisa é você ficar falando, né? Fala, 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 mas você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não vou ficar criticando os políticos, criticando isso, aquilo. Se eu quero mudança, então eu quero entrar lá dentro. E aí fui. Fui, né? Filiei no PT em 89. Já em 92 fui candidato a vereador, elegendo o Tetila aqui, né? Fui o primeiro vereador do PT na nossa cidade. E eu contribuí com 389 votos para fazer a legenda, né, para a eleição, né? Em 96 elegemos João Grandão, deputado, vereador. 98 deputado federal e o Tetilo estadual. 2000 o Tetilo foi eleito prefeito e eu fui eleito vereador, né? Então, antes de ser eleito vereador, tem toda uma luta, né? Sim, uma luta, né? Muita formação, muito estudo, muito compromisso, né? Lutas coletivas, né? Em cima de projetos. E de 2000 para cá, então fui sempre vereador, tem sido reeleito, né? De 2000 para cá. E nesse período eu fui candidato a deputado federal em 2010. Tive 11 mil votos no estado inteiro. Em 2018, fui candidato a deputado estadual, fiquei como primeiro suplente. E em 2022, a última eleição federal, fiquei como primeiro suplente também, né, de federal. Então, acho que essa é uma trajetória nossa, né, que é feita a partir da igreja, movimento sindical e partido, tudo ao mesmo tempo. Elias, você, e aí durante o seu relato sobre a sua trajetória, né? Primeiro, aquilo que você passou para você, enquanto você estudava, trabalhava, enfim, conciliar, não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas o que levou Elias a, por exemplo, a ir para a área dos bancários? O que te chamou a atenção? Foi uma oportunidade? O que aconteceu para o Elias migrar para essa área? Então, na verdade, como meu pai tinha um pequeno sítio, muitos filhos, né? Então cada um tinha que se virar, né? Então eu vim para a cidade, Uhum. né? Em busca de emprego, sobrevivência e estudo. E, e aí, a partir do estudo, meu pai sempre falava que a gente tinha que estudar, né? Que a gente tinha que estudar. Estudar, todas as pessoas têm que estudar, né? Eu sempre marquei isso na minha vida, assim, né? Então, eu procurei trabalhar e estudar. E aí eu tive a oportunidade de entrar no Banco Bradesco, em 1979, né? Com a ajuda de amigos, né? Então, consegui esse emprego. E aí, como bancário, né? E a igreja falando que a gente tem que lutar, né? Eu entendi que o sindicato, a gente lutava pelo coletivo. Aí eu, como bancário, aí eu fui para o sindicato, que era a minha categoria. Que igreja que o senhor era? Eu sou da Igreja Católica. Mas qual, assim, qual Ah, tá. das igrejas? Aqui eu participava daqui da Catedral Matriz, né, inicialmente, depois, nessa época era na Catedral, aqui Matriz, né, que eu morava perto da feira, né, na casa dos meus tios, dos meus primos, né. Sim. Então eu participava aqui do grupo de jovens que chamava Jocrima na época, né, na década de 70. Né. E ali que ficou essa efervescência política É, de... não, ainda ali não tinha, Não, não, ainda não não. tinha, não, não tinha, porque ali era só a igreja mesmo e tal, né. Aí foi depois, né? Porque naquela época da ditadura ainda, né? Período do regime militar. Eu passei toda essa época, né, que eu sou de 58, eu estava 20 e poucos anos, era tudo regime militar, né? Então não se falava muito em política, né? Não se falava. E, a- e, mas aí como que aconteceu? Aí eu continuando participando sempre da igreja, me interessei por cursos, assim, não ficar só na celebração do culto, né? A igreja oferece muitos cursos, assim, né, para você se aperfeiçoar.
E participei de muitos, e ali, determinada época, então, né, pelos ensinamentos, é, eu deveria tentar colocar em prática a nossa fé, e eu, como bancário, entendi que o sindicato era da minha categoria, e fui para o sindicato. Eu deixei minha carreira e fui para o sindicato, mas continuando, bancário, né, e no sindicato. E também, ao mesmo tempo, entendi que na política também era uma ferramenta importante para lutar pelo reino de Deus, que a gente fala, né? O reino de Deus é aqui na terra, né? É justiça para todo mundo, né? Não pode ser tão desigual, né? Então, bancários, fui lutar pelos colegas bancários, pela classe bancária e na política por todo mundo. Qual foi a sua trajetória ali dentro do Sindicato dos Bancários? Em 1989, eu entrei na diretoria, né? Tinha uma eleição, né? Já tinha oposição, né? Mas eu fiquei na situação porque eu não conhecia esse mundo. E a partir do sindicato, eu fui também me aperfeiçoar, fiz cursos sindicais, né, cursos de sindicatos, e aí fiz minha trajetória. Fiquei 8 anos liberado para o sindicato. Nessa época, muitas formações, o nosso sindicato foi filiado à Central Única dos Trabalhadores. Foi a época também que a gente fez o movimento político, que a gente conseguiu eleger o Tetila e conseguimos ajudar a eleger o João Grandão em 98. Foi no mesmo ano que o senhor entra no Sindicato dos Bancários, no PT? Foi 89? 89, entrei no sindicato e já entrei no PT, já tinha essa consciência de que a gente tinha que se organizar na política e no movimento sindical. Enquanto uma pessoa que tem essa experiência de movimento sindical, como que o senhor acredita e enxerga atualmente os sindicatos? Os sindicatos, ele teve, os movimentos sociais em geral e o sindicato, ele foi muito, teve a reforma trabalhista, teve a reforma sindical, né, que foi uma forma de fazer um desmonte nos sindicatos. Né? Antes o sindicato tinha imposto sindical que ajudava a sustentar a organização dos trabalhadores. Depois, o governo Temer tirou esse, né, enfraqueceu muito o movimento sindical. Né? Então vejo que o movimento sindical hoje precisa apesar de todo esse enfraquecimento, essa política do Congresso Nacional que foi para ajudar, para enfraquecer os sindicatos, apesar disso, os sindicatos resistiram. Né? Então, eu penso que hoje, apesar dessa luta, né, os sindicatos estão aí e precisa de uma legislação, precisa de apoio, porque é a organização dos trabalhadores, porque a organização patronal sempre é muito forte. Né? E a organização dos trabalhadores, que defende a maioria do povo com salários, né, o salário mínimo. Né? O salário mínimo hoje não atende às necessidades básicas, né? Que o que diz a Constituição. Né? O salário mínimo devia dar condições para a pessoa ter sua casa, né? Manter a sua família, ter uma alimentação digna. Então, no salário de hoje não é possível tudo isso. Nós temos que lutar, né? E quem faz a defesa é o movimento sindical, as centrais sindicais, o movimento sindical. Então, é essencial para garantir aquilo que a gente acredita que é a vida boa para todo mundo, não para uma parte. O Brasil é um país muito rico, muito próspero, mas muito desigual. Né? Então, o movimento sindical é importante para garantir vida digna para as pessoas. Por isso, nosso apoio incondicional aos movimentos sindical. Apesar de tantas perseguição, tantas tentativas, tantas ações, né, para enfraquecer o sindicato é essencial. Nós temos que fortalecer o movimento sindical, é para o Brasil, é para as pessoas do país, porque se o trabalhador tiver renda, melhora tudo, né? Vai poder comprar nos mercados, vai comprar no comércio, vai poder viajar, né? Então é o que nós lutamos é por isso, né? Vida digna para todo mundo é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu acho que a política, né, pode ajudar muito isso. Né? Então a política tem que ver esse lado, né? Esse lado da solidariedade, e o movimento sindical é essencial, né, para avançar essas lutas. Vereador, o senhor mencionou agora a questão da luta sindical, né, que foi importante. Isso foi um pilar que te ajudou, te auxiliou, né? Obviamente o senhor ajudou na questão da eleição do Tetila, a eleição do João Grandão.
Mas foi essa base sindical que lhe fortaleceu para que pudesse ter êxito na primeira eleição como vereador? É uma soma, é uma soma. Para mim, o princípio primeiro é a igreja, porque aqueles ideais que eu tinha, que eu despertou em mim a partir dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos da Bíblia, né? Isso daí sempre foi o meu norte. Não foi partido A, nem B, nem C. Mas aí a nossa realidade, a minha realidade, era como bancário, como operário bancário, né, envolvendo o movimento sindical. E, e junto com isso na política. Na política eu aprendi que esses ideais que eu tinha encontrava no Partido dos Trabalhadores, encontrei no Partido dos Trabalhadores os mesmos ideais, né? Do Lula no ABC, né? Lutando pelos trabalhadores. Depois ele também já entrou na política também, né? Então eu segui essa cartilha de forma consciente. E tudo isso, né, me ajudou, né, uma pessoa que vem do campo, né, nessa luta, né, nessa luta toda, né, ter essa consciência de lutar pelas pessoas e fui reconhecido assim pelas pessoas, né? Porque na igreja eu também participava de grupo de jovens, participava de palestras, dava palestras, né? Participei na igreja na pastoral da família, pastoral da saúde, né? Coordenação da comunidade, né? Tudo isso antes de ser vereador. A gente tinha uma experiência assim né? Então a igreja me ajudou muito, né? Me ajudou muito a minha atuação na igreja. E a atuação no sindicato e no PT é uma soma, né? Que teve como resultado uma eleição de vereador e o que eu sou hoje, né, teve esses princípios aí. Igreja, em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar, a igreja que me despertou para essa vida, para ter essa sensibilidade de luta. Né? E aí é a prática, né? A prática no movimento sindical e a prática no partidária. Né? E no partido, fui presidente do partido. Né? Então, muitos finais de semana, uma vida inteira dedicada ao partido, ao movimento sindical e à igreja. E o resultado, né, até hoje, é a minha atuação como vereador. O senhor já está em inúmeros mandatos como vereador Sete, parlamentar. sete Sete. mandatos. Ou seja, não é fácil um parlamentar ter uma longevidade tão grande quanto o senhor tem aqui na Câmara Municipal de Dourados. Hoje na história do Dourados, eu sou o vereador que tem mais mandatos. Ah, é? Na história. Na história. É. Isso mostra que o senhor teve um papel legislativo e ainda tem, né? De relevância para a sociedade douradense. Ou seja, a população está enxergando um vereador atuante e que está lutando pelas causas de determinados grupos. Uhum. Durante esses 7 mandatos, qual bandeira que mais o senhor carregou durante todo esse tempo? Foi a área educacional, meio ambiente, aí depois eu vou tocar na questão do meio ambiente, porque o senhor foi, por exemplo, autor de uma das leis históricas na cidade, que foi a questão da queima, né? De canaviais, enfim. Mas qual das bandeiras? Foi saúde, educação, meio ambiente, assim, qual foi a principal? O senhor acredita que durante esses 7 mandatos teve um peso importante, significativo? Na educação. Né? A educação. A educação e também, junto com isso, meio ambiente, né? Educação, meio ambiente e a luta pelas que mais precisam. Né? Sempre estive junto das lutas daqueles que mais precisam, sempre que eu pude me dedicar para isso. Né? Que a luta que mais precisa é ter moradia, é ter saúde, né? É ter a escola. Né? Então, eu sempre tive nas lutas sociais, né? A luta dos povos indígenas, a luta que também aqui na nossa cidade é histórico aqui, na exclusão que eles vivem, lá com pouca segurança, com pouca nem água, né? Então é uma exclusão muito grande, que é uma bandeira da igreja, que tá na minha formação, de ajudar aqueles que mais precisam, né? Mas o que marcou mesmo, uma das bandeiras principais, é a educação,
Eu acredito que a educação é que transforma o mundo, né? Como me transformou, me ajudou muito nas minhas decisões, né? Se as crianças tiverem a oportunidade de ter uma boa escola, né? Uma boa escola é um sinal de futuro, né? Então, sempre acredito nisso. Por isso que nós lutamos pela escola pública de qualidade, né? Porque aquela pessoa que tem uma determinada renda, já tem a educação integral, por exemplo, né? Um período na escola, muitos são privadas, né? Escola privada, no outro período faz Kumon, faz faz aula de música, faz, né, uma série de atividades, né? Academia, né, essas coisas todas, né? Atividades extracurriculares, né? Agora, nós queremos dar essa oportunidade para também as crianças que não têm condição financeira de pagar. Né? Por isso a gente luta pela escola pública de qualidade. Para a gente ter escola pública de qualidade, né, para que depois você possa passar num concurso, sonhar em ser um juiz, ser um servidor público, passar nos concursos aí, né, você esteja preparado. Tem que ter uma educação de base, né? Então todo mundo tem direito a isso, né? Por isso que a gente defende essas políticas da educação, né? Então, é um carro-chefe a educação, né? Nossas escolas não estão muito bem, né? Falta condições de trabalho para professores, são salas superlotadas, é, muitas escolas não têm ar-condicionado, e muitas que têm, não têm a rede de energia apropriada, né? Porque na hora que liga o ar-condicionado, cai a ligação. Então, há uma... não tem, precisa avançar muito na educação, sabe, para ter educação de qualidade. Professores têm educação especial, né, que precisa ter um atendimento essas crianças que têm problema de autismo, né, da educação especial. Então tem que avançar muito na educação do município. Então uma bandeira que eu abracei, a educação por isso, para entregar educação de qualidade, tem que ter condições de trabalho, o professor tem que estar motivado, ele precisa ter uma carreira, tem que ter um concurso, né? Tem que ter a formação continuada para ele receber bem as crianças, nossas crianças, né? A escola tem que ser ótima para a gente ter a educação de qualidade, né? Então, são série de fatores e eu acho que aqui em Dourados nós temos que avançar muito. E no Estado também, né? Acho que a educação é que muda. Qualquer país do mundo que se avançou foi investindo na educação. Tem algum projeto na área educacional que, assim, seja que houve o planejamento do senhor e da sua equipe, ou que também tenha sido aprovado, enfim, na área educacional que o senhor fala, eu acho que isso teria sido ou é muito importante para a educação municipal de Dourados? Olha, o que a gente dentro dos limites de vereador, né? Uma questão que a gente sempre faz é que é luta, né? Para conquistar, né? É, que é mais escolas, né? Mais escolas. Não depende de projetos, você não faz um projeto para isso. Você tem que lutar para que o orçamento público faça escolas, né? A última escola que foi feita foi lá no governo Tetila, né? Depois não tem, e agora tem muita sala superlotada. Na hora que abre as matrículas, né? O ano passado, mais de 1.000 crianças não tinha a escola adequada, né? Não era oferecido próximo da sua casa, né? Próximo da sua casa, né? Às vezes uma criança tem que estar numa escola e outra na outra, então é um transtorno muito grande, não há um planejamento nessa, né? Eu acho que tem que melhorar muito o planejamento do executivo, né, para as escolas. Um projeto educacional, não de um governo, mas que se prevê, né? Está crescendo a população, então ano que vem vai ter que ter mais salas. Se criou um bairro aqui, já tem que prever escola. Uhum, Então nós temos muitos problemas aí. Então não tem assim um projeto de lei, mas tem uma luta, né? Tem uhum, uma luta. Assim, não me lembro aqui de algum projeto de lei nessas áreas, né? Eu devo ter alguma coisa assim, mas não que foi fundamental. Eu acho que tem que implementar as leis, né? uhum. As leis, nós já temos as leis já, né? Nós temos que implementar essas leis, né? Uma dificuldade que eu vejo é a parte orçamentária, né? A parte do orçamento, né? Porque a educação, ela é de responsabilidade do Estado, do município, na educação básica, né? Uhum. E aí nós temos que o Estado tá pouco presente na educação do ensino fundamental, né? Que devia ser compartilhado, devia ser 50 compartilhado, planejado, né? Sim. 50%
a princípio, matematicamente, 50% do ensino fundamental do primeiro ao nono ano deveria ser do Estado, 50% do município. Só que hoje o município pega em torno de 80%, né? Então sobrecarrega o município. Então tem muitas lutas para ser feitas nessa área de educação. Qual que é a análise do senhor sobre a atual gestão municipal e a anterior, por exemplo? Na área educacional, saúde, enfim. Olha, a anterior, ela faltou muito né, deixou muito anterior e as outras também, né? Não teve assim um planejamento estratégico para nossa cidade, né? Eu acho que ficou muito no amadorismo, né? A atual administração, ela a atual administração agora está tratando dos temas, né? Eu vejo que tem tratado, né, de muitas questões, seja na área da saúde, na área ambiental, na área da educação, mas muito com intenções, né? Na prática, na prática, muito marketing, né? Agora, na prática, né, os desafios são muito grandes, né? Para melhorar melhorar as escolas, tem que melhorar muito, né? Tem investimento, né? Não adianta reformar uma escola, as escolas municipais quase a maioria precisa de reformas, né? Não é uma ou outra, né? Precisa de todas, né? Então, eu acho que tem que ter um planejamento, tem um desafio grande aí que está colocado para a atual administração e a gente tenta ajudar, a dar as dicas assim. E, mas ainda vejo que tem pouco investimento, né? Pouco investimento, né? A prefeitura fala que o orçamento é curto na área da saúde e tal, mas nós temos que ir para cima, né? Nós temos que ir para cima do governo do estado, do governo federal, planejar, apresentar propostas, né? Eu acho que tem muitos problemas que não estão sendo enfrentados, né? Nós temos que enfrentar o orçamento do município. Para onde que vai o orçamento do município? 2 bilhões, né? Aí na hora que a gente vai falar qual que é a política de esporte, ó, não tem recurso. Pra, tem recurso para... Esporte é um direito de todo mundo, né? Deveria ter, né? Não tem uma política municipal de esporte, né? Tem política de algum ou outro que tem acesso lá às coisas do esporte, mas deve ter uma política pública do esporte, deve ter uma política pública da cultura, porque tudo está vindo do governo federal e cadê os recursos do município? Né? O município às vezes entra com a contrapartida ou então entra com terreno, né? Uhum. Assim, vamos dizer assim, na área da saúde, por exemplo, né? Qual que é o investimento do governo municipal na saúde, a não ser essas obras que estão sendo vindo tudo aqui? Porque ficou 6 anos aí, 8 anos, com o governo Temer e Bolsonaro, foi um arraso. Não tem nada aqui, não veio nada para cá, né? O que tinha, muitos foi socateado, né? Porque na área da saúde, por exemplo, quem é que criou o SAMU? Foi o nosso governo do presidente Lula, né? Quem criou a UPA? Foi política nossa do governo Lula. Quem criou o HU e efetivou o HU? Foi nosso. Estamos na saúde aí, né? E agora, com tantos outros investimentos, foi interrompido, não teve mais investimento, e agora nós temos policlínica, temos as unidades de saúde, né? Tudo sendo construído, retomada. Então, e às vezes o governo municipal fala que é dele, tudo é governo federal. Tudo é governo federal. Se não fosse o governo federal, elas vão fazer a policlínica mais bonita do Brasil. O projeto é do governo federal, né? Às vezes tentam se apropriar de uma coisa que é do governo federal e não dar o crédito para a nossa administração, né? Então eu vejo que um problema que eu não acho que é falta de ética, né? Porque não tem problema da gente dar crédito para aquele que tem crédito, né? Né? Então, eu acho que deveria estar acontecendo isso com essa atual administração. E tem muito que se avançar. Na área da educação, né? É, às vezes as pessoas falam assim, cadê o Elias? Por que você é do PT, Elias? Eu sou do PT por causa das políticas de saúde estruturais que têm sido colocadas, esses exemplos que eu te coloquei, como também na área da educação, né? Vamos lá. O FGD, quem é que criou o FGD? Foi o nosso governo, o governo Lula, né? Né? Quem criou o FIES? Quem criou o ProUni? Né? Pé de meia agora para a criança ficar na escola. Quem criou o Instituto Federal? Depois de 500 anos, que só tinha 150 escolas, hoje tem mais de 1.000. Né? Foi criada por nós também. O Instituto Federal daqui de Dourados foi criado por nós.
Então, essas políticas têm que ser aperfeiçoadas, né? Têm que ser melhoradas para manter as pessoas nas escolas, né? Então, hoje, falar em Deus, em pátria e família, para mim, isso daí tudo é Deus, pátria e família. É Instituto Federal, é Deus, é pátria e família, é, universidade, é pé de meia, é as crianças nas escolas, é as creches, né, que tem 3 creches para ser concluídas agora, que começou lá no governo Dilma, no governo do PT, né? Então, é, acho que o governo municipal, né, tem suas dificuldades aí, o atual prefeito tem dificuldade, mas nós temos que ir para cima, sabe? Eu acho que a gente tem que construir na parceria, sabe, Julião? Não é partido A, partido B, partido C, né? Eu acho que cada um partido tem a sua, tem seus projetos e tal, mas o povo não quer saber muito disso, não. O povo precisa de resultado, né? Para falar em família, nós temos que cuidar da família, não só da sua família, mas cuidar da família dos outros também, né? Né? Então, nós temos um presidente aí que passou aí que a família dele é muito bem, nem a família brasileira, né? O Deus dele é muito bom. E o Deus, né, que age no mundo, né? Então, penso que o governo federal tem colaborado muito, né? Agora, precisa também de orçamento. Quem vota o orçamento são os deputados e senadores, né? Porque, veja bem, Julião, em 2014 saiu o plano decenal da educação para os próximos 10 anos, de 2014 a 2024. Sim. Lá em 2014, investia em torno de 6% do orçamento na educação. Escola, né, para atender o povo. Aí a luta, o projeto até 2024 é alcançar em 10%, e é quase dobrar o orçamento da educação, né? Uhum. O que aconteceu em 10 anos? Diminuiu, de 6 caiu para 5,5. Quem que aprova? É o Congresso Nacional, deputados e senadores. Enquanto outros setores têm muito recurso, né, na área que é povão, educação pública, né, foi cortado, né? Então, e ao mesmo tempo, o Congresso Nacional, deputados e senadores, em sua maioria, tirou o dinheiro do executivo, passou para eles, que é tal das emendas parlamentares, que é um desvio de finalidade, né? Porque como que uma escola, ou um hospital vai ficar dependente de emendas parlamentares para o seu funcionamento, né? A gente vê muito por aí, né? Eu vou trazer emenda para o hospital. Vamos esse hospital da missão ali, hospital da missão, né? Que atende os indígenas e gente de fora lá também. Ficar dependendo de emendas, tinha que estar no orçamento. E quem tem orçamento, quem organiza o orçamento é o executivo, né? E as emendas parlamentares, né? Vamos desculpar os parlamentares que falam muito em emenda, mas é para a sua reeleição, para os seus currais eleitorais, desorganiza o orçamento, tirar a atribuição do executivo, que poderia planejar aqui no estado para 79 cidades, cuidar da saúde das 79 cidades, cuidar da educação das 79 cidades, assistência social de todas as cidades, aí passou para o deputado tirou o dinheiro lá e ele manda para o curral eleitoral dele, né? Visando sua reeleição. Emenda parlamentar, da forma que está, porque nos últimos 10 anos sequestraram o dinheiro do executivo, né? Aí o deputado manda para onde ele quer aquele recurso, né? Sendo que era uma atribuição do executivo organizar as ações no Estado e no Brasil, né? Aí falta dinheiro para cá, para lá, o presidente, o governador e prefeito, às vezes, né? Tem que passar para o parlamentar, né? Aqui em Dourados mesmo nós temos as emendas parlamentares, 150 mil, era 100 mil, passou para 150 mil. As distorções que ocorrem na prática, né? As entidades vão atrás dos vereadores para emendas parlamentares, né? Que é na área da educação, da saúde, da cultura, segurança pública e assistência social. Na área da saúde, toda tem suporte de saúde, né? Tem todas essas entidades que tem que ser melhorado. Na área da educação, nós temos 85 escolas, né? 39 CINs, 44 escolas. Todos os diretores querem, porque precisa arrumar energia, precisa melhorar isso, melhorar a biblioteca, melhorar espaço e tal, vai para cima dos vereadores. O que aconteceu nesse ano passado? Tem escola que recebeu que todos os vereadores mandam recurso para lá, né? Teve escola que recebeu 130 mil reais.
e outra escola recebeu R$ 2.000. Uma discrepância Uma aí. discrepância muito grande. Como que você vai fazer Todas as escolas têm que ter investimento igual, porque nós, o poder público, nós temos que cuidar de todo mundo, não é de uma escola ou outra, né? Então, para ver o tamanho o tamanho, como que é errado isso, Uhum. né? O que a gente pode fazer, nós temos que fazer, tanto deputado como vereador, como senador, é participar na discussão do orçamento. Quando nós queremos para a saúde, né, vamos participar, não tem que melhorar o hospital, isso, aquilo lá, né, vamos discutir aqui, vamos destinar o orçamento para lá. A cidade tal precisa é estratégico, né, para melhorar aquilo lá, então vamos dar atenção para aquilo lá. Agora não, aí o deputado, o parlamentar, vai destinar para quem ele quer. Não está certo isso, né? Às vezes determinada cidade, determinada área fica muito bem guarnecida e outras não, né? E a população precisa de políticas públicas em todas as áreas e o mais perto possível. Quem tem capacidade técnica de organizar isso é executivo, né? Nos seus planejamentos, né? Vamos melhorar a região norte, região sul, né? Aí por cidade, né? Que local, né? Para atender o geral da população, não atender curral eleitoral. Então as emendas parlamentares é um desvio. Não existe isso em nenhum lugar no mundo, né? Na França, o executivo participa da elaboração do orçamento, mas não tem nada do negócio do deputado tirar dinheiro ali para indicar para o seu, né? Então, tem esse desvio no nosso Brasil e é uma das questões que eu quero estar enfrentando. O senhor tocou agora, né, mencionando o Congresso Nacional, que de fato são bilhões e bilhões e bilhões que ficam sobre a tutela dos parlamentares federais, né? Seja tanto os deputados federais como o Senado, principalmente, né? Obviamente existe nas assembleias legislativas, Nos nas câmaras municípios. municipais, mas com proporções bem distintas daquela da União, né? Que é aquilo que tem o maior montante. Agora, uma pergunta, né? Enquanto pré-candidato, o que levou o senhor a querer, obviamente esperando os processos, né, convenções e afins, mas por que o senhor colocou o seu nome enquanto pré-candidato a deputado federal? O senhor mencionou a sua luta sindical, a questão da igreja como um papel relevante na sua história, enfim, sua construção partidária, 7 mandatos enquanto vereador aqui de Dourados, enfim, e apontando, né, as questões que para o senhor toca, né, a área da educação, meio ambiente, saúde, enfim. Mas qual é a principal razão para o senhor ter colocado o seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores? Tudo é uma construção ao longo de toda a minha vida, né? É que nós temos um país muito desigual e precisa desenvolver em todas as suas áreas, principalmente a área social, a área do povo, né? De dignidade para o nosso povo, né? O princípio bíblico é que todos têm direito a uma vida em abundância. E não é o que acontece no Brasil. Então, eu quero lutar no Congresso Nacional, lutar para fortalecer essa política, né? Nós já temos muitos lutadores que têm esses mesmos ideais também. Eu quero estar somando, né, nesse time, né, para combater aqueles que traem a pátria, né? Nós temos um país que tem uma bandeira, não é a bandeira dos Estados Unidos, né? Mais atualmente, né? Entregar o nosso país, defender a soberania do nosso país e fazer com que o orçamento do Brasil, né, seja destinado para aqueles que mais precisam, uma luta pelos que mais precisam, né? Então, esses ideais fez com que eu tenha toda essa experiência que eu tenho de 7 mandatos de vereador, a experiência que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, eu quero coloco meu nome, quero colocar meu nome à disposição da população, né? Se entenderem que vale a pena, né?
somar nesse projeto, que não é um projeto pessoal, não é um projeto de Elias, né? É um projeto coletivo, né? Então, eu entendo que na Câmara Federal eu posso fazer esse trabalho. E acredito muito. Não acredito que um país como o nosso não pode depender de uma pessoa, um salvador da pátria, né? Nós temos que ter uma luta coletiva, né? Igual para o presidente Lula, ou o outro presidente, aí, eles que são os caras, né? Não, nós temos que ter muita gente que tem esse ideal. Precisamos ter, nos municípios, a gente precisa ter muitos líderes, né, que se preocupem com o bem, a gente tem que organizar esse povo aí, sabe? Nós temos que levar muita consciência de base, né? Não é cada um por si, né? Nós temos que criar esse espírito coletivo. E eu acho que isso que a gente ouve todo dia, toda semana, todo dia, né? Que a gente tá no Brasil é um país muito cristão, Sim. né? Ou é católico, ou é evangélico, mas né? O que está escrito na Bíblia, né? Então, isso daí, o que está escrito na Bíblia me motiva, né, a ir para o Congresso Nacional para colocar em prática o que está escrito aí, sabe? O que está escrito que a gente aprende todo dia, né? Então, um apelo que eu faço, assim, né, para a gente interpretar, né, cada um tem interpretação na Bíblia, mas eu acho que na Bíblia ela não fala em violência, não fala em desigualdade, só fala justiça, fala, né, essas coisas, são coisas boas, né? Mas na prática, no nosso Brasil, a gente olhando para a realidade, né, então acho que precisa fazer muito. Então, por isso eu coloco meu nome para deputado federal e com essas bandeiras, né? Defender o nosso meio ambiente, né? Olha o que está acontecendo no meio ambiente do Brasil, né? Exploração a qualquer custo, né? Aqui no nosso município mesmo, né? Ao longo do tempo, né? Cadê as áreas Conservação. de preservação, né? Cadê os nossos parques? Cadê as nossas árvores, né? Então, é tudo em nome da economia, a gente vai destruindo tudo, né? Eu acho que a gente tem que, né, quero trabalhar nessa questão ambiental, né? Questão ambiental, nosso Pantanal, aquecimento global, né? Reciclagem do lixo, né? Aqui na nossa cidade, perto da reciclagem, por exemplo, né? A gente vai olhar lá, e eu andei em vários municípios, sabe, Julião, né? A reciclagem tem que avançar muito, né? Eu, como mandato federal, né, se consolidar isso, eu quero trabalhar muito por coisas práticas, né? A reciclagem é uma questão, dentro da questão ambiental, Sim. né? Que eu já tenho exemplo, como você estava dizendo lá, quando eu fiz a luta contra as queimadas de canavial, né? E daqui viralizou no estado e no Brasil. A gente tem uma coisa, tem uma luta, um compromisso, né, que eu aprendi na igreja, né? As campanhas da fraternidade que falavam do meio ambiente, foram muitas campanhas, né? Uhum. Então vamos fazer uma coisa prática, né? E as coisas vão acontecer. Então a gente tem que ver aqui, tem que colocar em prática. E seja nessa área ambiental, seja na área da saúde, seja na área das moradias, né? Todas as áreas eu quero estar contribuindo. E junto com isso, quero tem tem um princípio assim que eu quero ajudar a formar pessoas, ajudar na formação para a gente abrir, né? Para a gente ter esse compromisso com o próximo, né? Na prática. E eu acho que a gente precisa não quero ser, mas a gente tem que fazer na prática, né? Eu quero ser um parlamentar e sou, né? Sempre procuro ser nas minhas limitações, procuro fazer o que é, né, essas políticas públicas corretas, né? Não a política pública para você ou para o seu grupo, uma política pública para a cidade. É por isso que eu quero, estou com meu nome aí. Se, se for contemplado, eu quero trabalhar aí, junto com a sociedade, né? Junto com as universidades, dirigentes de universidade, das escolas, das igrejas, né? Dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? Quero estar muito próximo, né? E aqui na nossa região toda, nós não temos nenhum deputado federal ligado a essas políticas nossas, direto com as políticas do PT, né? E eu acho que a gente tem que estar próximo das pessoas, ouvindo as pessoas, ouvir os problemas da cidade,
o desenvolvimento local, o pessoal quer emprego, a gente vai na cidade, a cidade tem que trazer indústria, mas tem que ver qual que é a vocação daquela cidade, fomentar isso, Uhum. né? Eu acho que nós temos que ouvir muita população, né? O jovem quer escola, precisa de escola, porque quer emprego, quer ter renda. A pessoa do campo, né, precisa produzir o alimento saudável, né, o alimento orgânico, agroecológico, respeitando a natureza. Nós temos que fomentar essas políticas aí, porque todos nós queremos ter uma vida saudável, queremos o melhor alimento. Nós temos que produzir esse alimento. Quem produz é o homem do campo, né, principalmente a agricultura familiar. Né? Aí, na hora de comercializar, se produz lá. Ele precisa de assistência técnica, tem que melhorar a assistência técnica, né? Que aqui faz a Graer tem que ser fortalecida, né? A assistência tem que ter políticas para formar o homem do campo. Como a Secretaria da Agricultura também tem que ser melhorada o trabalho para dar assistência técnica para o produtor. Precisa ter o crédito, tem que ter acesso ao crédito, porque quem está trabalhando o dia inteiro não tem muito tempo de ficar estudando as coisas, sabe? Então tem que ter orientação para as pessoas terem acesso ao crédito, né? E precisa da comercialização, porque às vezes você produz pepino, produz repolho, é, abóbora, né? Todas as coisas ali, mas como você vai comercializar? E precisa dar um apoio, né? Tem que ter as cooperativas, né, para fazer essa distribuição, a comercialização, para que esses produtos cheguem nos mercados, né, nas mercearias. Tudo isso é muito trabalho que o poder público pode ajudar, né? Então são políticas aí que nós temos que avançar muito, tem que avançar muito, né? E porque hoje grande parte dos jovens estão saindo da zona rural, né? Por quê? Porque é muito difícil renda, é a parte da cultura, do esporte. Nós temos que ajudar a ter políticas para segurar um homem no campo, porque eles que produzem o alimento. Parece que é um êxodo rural, É né? o êxodo rural, no meu caso mesmo. Eu vim do campo para a cidade buscar, né? E todo mundo quer buscar melhorias, né? Então, então, o campo, nós temos que ter uma política para fixar o homem no campo. Daqui a pouco mesmo eu vou lá na escola Família Agrícola, ali na Rio Brilhante, ali no Trevo, ali, né? Vou Sim. passar lá para ouvir a diretora, ouvir os alunos, né? Para a gente fomentar políticas para apoiar essas iniciativas, né? Que já existem, né? Então, acho que é nesse ponto que eu me coloco à disposição para conversar muito com a base, com os locais, né? Para que a gente possa intermediar recursos, orçamento para fortalecer essas políticas que é fundamental para as pessoas, né? Nessa linha que eu quero trabalhar, né? Ouvindo as pessoas, com parcerias, né? Eu tenho feito trabalho, é muito importante a Embrapa, que faz a pesquisa no Brasil, por isso é importante fortalecer a Embrapa, as universidades, é importante fortalecer as universidades, né? É, que fornece a saúde, tudo, né? Então, acho que o Brasil acho que tem que ser construído por todo mundo, sabe? E a gente tem que abrir espaço. Eu quero estar abrindo espaço para que as pessoas ocupem esse espaço aí, sabe? Com participação, porque nós temos muita gente, muita capacidade. Agora nós temos que capacitar. Aí nós temos que organizar tudo isso, né? Fazer um pacto aí para a gente combater os interesses escusos que tem muito na política, né? Aquelas políticas individualistas, né? É, é, Mudar isso para políticas públicas, né? Com transparência, com ética, com responsabilidade, com compromisso social, né? Compromisso com o país, compromisso com a democracia, acabar com essas arrogâncias, acabar lutar contra as arrogâncias, né? É, Pessoas que se acham que é mais que o outro, todo mundo tem sua importância, na própria Bíblia fala, né? Cada um tem que ter um talento, desenvolva o seu talento, né? Cada um tem que ter o espaço, você tem que ter espaço aqui, o pedreiro tem seu local, o carpinteiro, o dono de casa, quem trabalha nas casas, né? Todo mundo, ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo cumpre uma função na sociedade, nós temos que ter harmonia para isso, né? Temos que criar harmonia para isso e todo mundo vive com dignidade, né? E com educação, né? Saúde, esporte para todos, esporte não é só para quem tem rendimento, né? Uhum. O esporte é saúde, né? Hoje mesmo já fui na academia, né? Eu faço a minha caminhada, né? Cada um faz de sua forma, nós temos que dar uma atenção especial para o esporte também,
ir para a cultura que você tem que fazer sua festa também, né? É isso daí que é a vida, né? E tem que ter um dinheirinho, porque no dia que faz o aniversário do teu filho, da sua filha, você pode comprar fazer um almoço especial ali, tudo precisa de renda. Deseja- É isso daí que nós queremos, e ter felicidade. Né? Então, o que motiva muito aí na política é em busca desse mundo aí, né? Que faz com que o reino de Deus já comece aqui na Terra, né? Sim. Né? E o que ele ensinou aí, no caso para os cristãos, não pregou outra coisa, né? Não falei, eu vim para que alguns tenham vida em abundância. Ele falou que vim para todos tenham vida em abundância. Né? E é uma cultura de paz aí, sabe? É isso que me motiva, né, estar na política. Todos os dias da minha vida eu tenho me dedicado para isso. Né? E isso a gente faz com muito diálogo. É conversar com os diferentes. Né? Cada um pensa diferente, ótimo, mas vamos pensar diferente, nós temos os ideais acho que é o mesmo. Né? É o mesmo ideal. Ajudar a organizar todo esse complexo mundo aí, mas para a gente ter um mundo sustentável, né? Eu falo assim que nós precisamos ter o desenvolvimento, claro que o desenvolvimento, né? Colocar toda a ciência a serviço do desenvolvimento, mas que tenha sustentabilidade econômica, tenha sustentabilidade ambiental e tenha justiça social. Ninguém pode ser injusto nessa parte aí, sabe? E tem outro princípio que eu acho interessante, é pensamento global e ação local. Né? Temos que pensar no mundo, mas a gente tem que agir no nosso local, aqui na nossa casa. Né? Caso do lixo mesmo, na nossa casa, a gente tem que fazer a compostagem. Eu faço lá em casa a compostagem. Né? A parte reciclável a gente leva lá na AGCode, né? Porque lá não passa coleta seletiva. Né? Então, eu levo lá. Então, o meu lixo lá em casa diminui em 90%, né? Aquele que vai, que é o lixo mesmo, molhado que a gente fala. Né? Então, eu acho que é isso aí, a gente colocar em prática, né? É, assim, os homens, né? O feminicídio que está muito forte hoje, né? No estado é um problema grande, né? Então, nós homens, a gente tem que combater o feminicídio, não homens e mulheres, nós temos que combater isso daí de forma muito forte, né? Então, nós temos, junto com o pessoal da segurança pública, né, junto com todo mundo, aí, nós temos que combater o feminicídio, que é muito ruim. E o IDH do nosso estado, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito, ele é o último, o Mato Grosso do Sul, aqui dentro da região sul, é, centro-oeste e sudeste, nós estamos em último lugar. Para que as pessoas entendam, IDH, né? É um índice, Educação, saúde e expectativa de vida. Né? é É isso. basicamente isso que analisa o IDH, que é É, o Índice de Desenvolvimento Humano. a educação, esses três itens, né? Uhum. A educação, a saúde e a renda per capita, né? Que é um índice de qualidade de vida, tempo de vida, nós estamos em último lugar. O Mato Grosso está acima que nós, Goiás está acima que nós, né? Nós estamos comparado com os outros estados, mas, né? Sendo que nós estamos numa região, a região aqui do centro, é a região sul, na parte sul do país, nós estamos em último lugar. Sim. Então, então quer dizer que nós estamos em último lugar na saúde, nós estamos em último lugar na educação e expectativa de vida. Né? Um estado que é o Que é na pujante, né? questão É econômica, né? pujante, muito forte economicamente para quem? Para alguns, para a maioria está em último lugar. Então aí eu acho que nós temos reeleição agora, né? O, o Partido dos Trabalhadores tem seu projeto, nós temos as nossas candidaturas, né? Com o Fábio Trade, né? Que a gente vem com outro projeto de inclusão de todo mundo, né? A riqueza tem que ser para todos, não para alguns. Né? A concentração de renda é um país rico para alguns, é rico para todos, né? Que é o nosso projeto, o Fábio Trade, o Mander Lobé vem muito forte aí também para o Senado, para ajudar essas políticas no Senado Federal, porque o Senado Federal, não podemos colocar pessoas alopradas lá, né? Entreguistas, né? Acho que o Mander está muito forte, com a sua experiência de 6 mandatos de deputado federal, tem dado uma contribuição muito grande, está nesse projeto também. E também queremos aumentar a nossa bancada federal, acho que eu adiantei as questões aqui, mas bancada federal, que nós temos 2 parlamentares federais de 8, a gente quer
eleger de 2 a 3 federais, né? E a bancada estadual de 24, nós temos 3, queremos passar para 5 ou 6 aí, né? Isso é o nosso desafio, mas nós temos que apresentar com clareza o nosso projeto para a sociedade, né? Porque que está nesse projeto hoje aqui, nós temos, nós temos 4 chapas fortes para deputados federais. Né? Uma é do presidente Lula, e as outras 3 os partidos estão coligados aí com o Flávio Bolsonaro. Né? Então, esperamos que a população ela consiga ver isso, né? Que o presidente, temos que eleger o presidente, eleger os deputados e senadores do lado do presidente, né? Para que ele possa governar o país. Então, nós temos esse desafio para estar apresentando para a população a importância de eleger presidente, deputados e senadores do mesmo lado. Quem é do outro lado, elege do lado de lá, né? Para facilitar em termos de governabilidade. A governabilidade, né? Nós temos de 513 deputados, nós temos só 69. Né? Então, o presidente tem muita dificuldade de aprová-la. Então, eu quero ir para lá também para ajudar isso, né? Ajudar a aprovar essas políticas que chegam até o povo. Né? A saúde, a educação, né? O orçamento que volte para o executivo. Né? Então, Léo, eu nunca tive medo de enfrentar as coisas de verdade. As emendas impositivas, essas emendas parlamentares, ninguém fala nada. Ninguém, né? Os parlamentares só falam, eu trouxe emenda. Tem outdoor na cidade aí, né? Trouxe tantos milhões. Que trabalho que fez? É um dinheiro que é do povo, né? Que veio, né? Ele só foi lá e, né? Capturou aquilo lá para dizer, eu sou bom. Está errado esse negócio aí, sabe? E eu vou falar, né? Eu vou falar isso daí, né? Para a gente voltar o nosso país andar no caminho certo, como é o exemplo das grandes nações do mundo. Né? Nós vamos fazer, o Brasil é muito potente, terras raras, né? Agora precisa ser administrado, tem que colocar pessoas lá que pensem o Brasil e pensem no povo brasileiro. Né? Então, são questões assim que me motivam muito. Né? Estou muito motivado, né? Nessa luta aí, que é uma luta coletiva. Não é um sonho de uma pessoa, é um sonho de muita gente. E é isso que está colocado como desafio para nós. E eu quero estar aí, eu tô junto. Né? Chega de ficar esperando pelos outros. Né? E só criticando os outros. Sempre foi assim, viu, Julião? É um princípio que eu tenho. Se eu vejo que uma coisa está errada, eu vou lá fazer. Né? Não é ficar atacando pedra, só tacar pedra. Né? É claro que todo eu, e por isso eu quero, né? Colocar o nome do senhor à disposição do partido. Eu quero colocar meu nome à disposição, né? E na minha forma de vida, da minha simplicidade junto com a minha família, né? Então quero, enquanto eu tiver condições, quero estar somando, né? Com essas bandeiras aí, né? Em defesa das pessoas, dignidade das pessoas, de todas as pessoas. Colocar em prática o que está escrito na Bíblia, e todo mundo reza e fala, e chega na porta da igreja para fora, muitos é um contra-testemunho. Depois volta de novo, não sei o quê. Nós temos que acordar, né? Vamos prestar atenção no que a gente fala nos nossos cultos, o que nós falamos nas nossas missas, o que a gente ouve nas nossas missas. Prestar atenção e colocar em prática. Né? É teoria e prática, né? Agora uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, quero agradecer aí todas as pessoas que já me conhecem, né? E que têm dado força até hoje para me permanecer no parlamento com esses propósitos. Né? E o nosso Brasil é dos brasileiros. Né? Vamos fazer a nossa parte. Né? Seja no teu comércio, seja como trabalhando, né? Trabalhando como operário ou como patrão, né? Em todos os setores. Eu acho que o desafio da gente estar somando ideias para que a gente possa fazer esse nosso Brasil, nosso estado, nossa cidade, o nosso bairro e a nossa casa, um lugar de paz, um lugar onde a gente possa viver bem, em harmonia com todo mundo, com respeito às diferenças, né? Mas que a gente possa ir para nossa casa,
no final do dia a gente dormir com tranquilidade, sabendo que as nossas crianças têm segurança, têm uma boa educação, que as pessoas, os idosos, todo mundo tenha direito a ter uma vida digna e com saúde, né? E que a prosperidade venha para o nosso país, que vai ser construída com todos nós, com a participação de todos nós, muito diálogo e muitos compromissos. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do especial Eleições 2026, na qual nós recebemos o pré-candidato a deputado federal Elias Ishi. Obrigado pela companhia e até a próxima.